pessoal, eu sou o Jonathan do canal Lotus. Esse canal aqui tem o intento de disseminar o budismo de Nichiren Daishonin. E conforme o título desse vídeo, eu queria explicar o porquê que eu achei propício praticar o budismo de Nichiren Daishonin. Então, só para que haja um entendimento rápido, vocês podem perceber que existem diversas escolas budistas, né, do quais tem ensinos semelhantes e diferenças também. Mas o porquê que eu achei cabível praticar o budismo de Nichiren Daishonin? Pelo motivo seguinte: Sakyamuni, nascido na Índia, Buda Sakyamuni, primeiro Buda histórico, ele pregou diversos ensinamentos durante 40 anos. Só que após esses 40 anos, próximo da sua morte, ele pregou o Sutra do Lótus, do qual nesse sutra ele diz o seguinte: eu nunca revelei a verdade, né? Querendo dizer que naquele momento, naquela pregação, ele estaria passando o verdadeiro ensino dele, a realidade, né? A ideia de todo o ensino dele. Então, por que havia chegado esse momento? No budismo, o tempo se divide em 3 questões: primeiros, médios e últimos dias da lei. Certo? Ele quer dizer que esse ensino é para ser propagado agora nos últimos dias da lei, onde são dias um pouco mais difíceis e mais conturbados. Então, por que chama budismo de Nichiren Daishonin? Porque após muitos anos após o falecimento do Buda original, Buda Sakyamuni, surgiu um monge japonês que percebeu que os ensinos do budismo estavam bagunçados, né? A sua veracidade, né, e o seu efeito estavam sendo perdidos. Então ele fez uma grande pesquisa, leu todos os sutras e descobriu no Sutra do Lótus essa tal verdade que Sakyamuni disse que estava revelando. Então Nichiren Daishonin escreveu em um dos seus ensinamentos, né, nas cartas do quais ele escrevia para os seus discípulos, ele escreveu uma carta chamada A Seleção do Tempo, para explicar um pouquinho sobre a demora nessa propagação de um ensino verdadeiro, do ensino crucial. E aí eu vou ler para vocês aqui um trechinho dessa carta. Assim também fez Sakyamuni, o Senhor dos Ensinamentos, em nosso mundo, que passou os primeiros 40 anos de sua vida em pregação sem expor o Sutra do Lótus, pois, conforme ensina, o tempo para pregar ainda não havia chegado. Então, deu para entender? Do decorrer desses 40 anos de pregação, por causa deste motivo, existem várias escolas budistas, né? O que a gente pode dividir aqui em escolas pré-Sutra do Lótus e pós-Sutra do Lótus, né? Os anteriores, o budismo hoje menciona como ensinos provisórios. Então, nesse ensinamento, uma das coisas bem claras e principais dele é que é a concepção do estado de Buda imediato, né? Sem aqueles anos de pregação, talvez existências de prática budistas para se atingir o estado de iluminação. Esse ensinamento propaga que o Sutra do Lótus, a prática dele é a concepção imediata do estado de Buda. E no Sutra do Lótus, ele se refere a 3 seres e pessoas do quais atingiram a iluminação e, conforme o que foi pregado antes, eles não seriam capazes de atingir a iluminação. Que foi o rei Ashatashatru, Devadatta e a filha do rei dragão. Então o rei Ashatashatru foi um homem cruel que assassinou seus pais para assumir o reino. Devadatta foi o maior inimigo do Buda. E a filha do rei dragão, por se tratar mulher e outra espécie, também comprova que qualquer pessoa, qualquer ser pode atingir a iluminação com esse ensino, né? Tanto uma pessoa cruel como o rei, uma pessoa cruel como Devadatta e uma pessoa do qual os outros ensinamentos, né, diriam que não era possível que atingisse a iluminação. Nos demais sutras também, são ensinados que Sakyamuni atingiu a iluminação na árvore Bodhi na Índia, né, no decorrer desses 40 anos de vida dele. E nesse ensinamento, ele diz que atingiu a iluminação num remoto passado, em diversos kalpas. Kalpas é uma medida de tempo extremamente longa.
Então aquilo já deixou todos os discípulos confusos, né? Porque acharam que ele tinha atingido a iluminação naquela existência. E ele diz que já atingiu o estado de Buda a diversas existências anteriores. Isso também diverge do Sutra do Lótus para os sutras provisórios. Então, nesse Gosho, Daishonin é questionado pelo motivo: se esse sutra, esse ensinamento é tão profundo e verdadeiro, por que há pessoas que praticam e abandonam e há pessoas que criticam e ofendem esse ensinamento? E aí Nichiren Daishonin diz o seguinte, que imagine um bom médico que passe um remédio que possa curar a doença de uma pessoa. Aquela pessoa desconfia do médico e não toma o remédio e morre. A culpa é de quem? Do médico que receitou o remédio ou da pessoa que não o tomou? Então, a partir daí, a partir da pregação de Nichiren Daishonin, há cerca de 700 anos atrás, que teve o seu início, o Buda histórico Nichiren Daishonin deixou o legado que é a prática do Sutra do Lótus e a recitação do Nam-myoho Renge-kyo. Então, por esse motivo, né, pela própria orientação do Buda Sakyamuni e por Daishonin ter identificado isso e propagado isso, que eu pratico esse budismo. Né? E também é bom deixar claro, há pessoas que praticam e não praticam esse budismo que acreditam que esse ensinamento não tem nada a ver com o ensinamento de Sakyamuni. E muito pelo contrário, né? Nichiren Daishonin propaga exatamente esse ensino por se tratar de uma verdade revelada pelo próprio Buda Sakyamuni. Né? Inclusive ele se refere ao Buda como Senhor dos Ensinamentos. Né? Então não há uma divisão entre o ensinamento de Sakyamuni e o de Nichiren Daishonin. Né? Muito pelo contrário. Então, estamos perto de encerrar esse vídeo, eu vou deixar mais uma frasezinha aqui do ensinamento à seleção do tempo de Nichiren Daishonin, ok? Por essa razão, uma única palavra do Sutra do Lótus é tão valiosa quanto uma joia, que realiza desejos. E uma única frase é a semente de todos os Budas. Então fica aqui esse vídeo de retomada do canal Lotus. Eu pretendo postar mais vídeos nesse canal sobre o budismo. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!